Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir então para mais um vídeo aqui do nosso canal Matemática Sem Erro. E a gente vai fazer uma relação entre fração geratriz e PG. A parte de usar PG, a gente já fala que é um conteúdo do ensino médio. Porém, bora lá, porque a gente aprende também esse conteúdo lá no ensino fundamental, lá no 8º ano. Vamos mudar o modo de fazer então. Galera, é o seguinte... Calcule a fração geratriz de 0,66666. É uma dízima periódica, porque aqui, ó, 3 pontinhos. Então, é uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples. Por quê? Porque apenas um número se repete. Então, é sempre 6. O que é fração geratriz? É o que dá origem a essa dízima periódica. É a fração que resulta nessa dízima periódica. Primeiro passo que nós temos é transformar toda essa dízima numa sequência, numa progressão geométrica. Mas como é que eu faço isso? Ó, vou colocar bem aqui no cantinho. Nós temos aí, ó, 0,666, não acaba. Então, eu posso transformar isso aqui numa soma. Como assim numa soma? Vou esquecer, vou usar, ó, primeiro número depois da vírgula, 0,6. Mas, se eu já tenho esse 6... eu tenho que chegar nesse aqui. Então, aqui eu coloco 0, ó. 0,0, cheguei no segundo 6. Mas, tenho que chegar agora no terceiro 6. Como eu já tenho os dois 6 anteriores, aí eu coloco 0, ó. 0,006. E assim por diante. Se eu quisesse o quarto 6, então, 0, já tenho os 3 primeiros 6. Então, ó, 1, 2, 3, o quarto 6. E assim por diante, fazendo soma. Daqui, já surgiu a nossa PG. Como assim? Quem vai ser essa nossa PG? Essa PG será 0,6, 0,06, 0,006. Então, ó, 6 décimos, 6 centésimos, 6 milésimos. Se quiser fazer mais um, faz. Senão, como ela é infinita, ela só vai aumentando. Bom, descobri os termos da minha PG. Se eu falo calcular a fração, eu preciso, para calcular a fração geratriz, eu preciso calcular a soma de termos da progressão geométrica. Como é que eu faço a soma? A fórmula da soma é a soma que vai ser igual o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Lembra que o primeiro termo é o que inicia a sequência. O 1 nós não podemos retirar e o que é a razão. A dúvida era como é que eu acho a razão. Então, eu faço sempre um termo dividido pelo seu anterior. Como é mais complexo trabalhar com número decimal, vou transformar esses números decimais em frações. Como eu transformo o número decimal em fração? Então, aqui, ó, o 0,6. Vou transformar ele numa fração. O valor que eu tenho diferente de 0 em cima, coloco o número 1, tenho que acrescentar zeros. Quantos zeros? Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, então 1 zero. Próximo termo, 0,06. Colocar o 6, vou colocar 1. Quantos zeros? 2 zeros, porque eu tenho 2 números. 0,006. Número 6. Quantos zeros eu preciso agora? De 3. Então, essa minha sequência, eu também posso escrever ela em formato de fração. Aí, ela fica, ó, 6 décimos, 6 centésimos, 6 milésimos. É a mesma coisa, só estou escrevendo com números diferentes. Vamos fazer com fração. Então, um termo dividido pelo seu anterior. Então, eu vou pegar aqui meu A2, que é 6 centésimos. Vou dividir pelo A1, que é pelo anterior, que é 6 décimos. Divisão de fração, lembra que daí nós temos que pegar o primeiro número ou o número de cima e multiplicar pelo número de baixo ou o segundo número, mas eu tenho que inverter. Então, quem está na parte de baixo vem para a parte de cima, quem está na parte de cima para a parte de baixo. Multiplicação de fração, parte de cima vezes a parte de cima, parte de baixo vezes a parte de baixo. 6 vezes 10 é 60. 100 vezes 6 é 600. Posso simplificar cortando zero? Pode, mas vamos lá, vamos dividir. Vamos dividir por 10. 60 dividido por 10 é 6.
600 dividido por 10 é 60. Todos têm o 6, então eu posso simplificar pelo 6. 6 dividido por 6 é 1, 60 dividido por 6, isso aqui dá 10. Vamos lá tentar simplificar o que nós temos até o momento. Nós temos o A1 e nós temos a razão. Aonde é o A1? Primeiro termo da minha sequência. Se eu for usar, que nem eu usei aqui no caso, tudo fração, então eu uso a linha de baixo transformada em fração. Ah, mas eu prefiro fazer a divisão com número decimal. Aí eu olho na sequência com montada em número decimal. Lembra que tanto faz qual vocês irão usar, o resultado vai ser o mesmo. Então, A1, vou usar aqui na minha fração. 6 décimos. Quem é a minha razão? 1 décimos. Ó a fórmula que eu coloquei aqui para vocês da soma, para a gente não esquecer. Então, a soma é igual a 1 dividido por 1 menos o quê? Quem é o A1? 6 décimos. Então, 6 décimos dividido por 1 menos o quê? O que é 1 décimo. Então, o ponto principal do erro é essa subtração aqui. Vamos pegar um rascunho. Então, aqui eu tenho que fazer 1 menos 1 décimo. Só lembrando que é 1 inteiro, então eu posso colocar o número 1 aqui embaixo para conseguir fazer. MMC entre 1 e qualquer número, o outro número vence. Então, 10, vou pegar aqui no primeiro, vou dividir. 10 dividido por 1 é 10. Faz vezes na parte de cima. 10 vezes 1 é 10. Menos 10 dividido por 10, que dá 1. 1 vezes 1 é 1. Por que é menos? Porque aqui é menos, tá, galera? 10 menos 1 é 9, copio o próprio 10. Então, aqui na parte de baixo, eu tenho 9 décimos. Então, ó, 6 décimos eu vou copiar e ele vai ser dividido por 9 décimos. Divisão de fração, vou fazer até aqui embaixo com mais espaço. Então, nós copiamos o primeiro número, ou o número que está em cima, vamos multiplicar, só que eu vou inverter. Então, o 10 está na parte de baixo, vem para a parte de cima, o 9 que está na parte de cima, vem para a parte de baixo. Então, ó, multiplicação, parte de cima pela parte de cima, parte de baixo pela parte de baixo. 6 vezes 10 é 60, 10 vezes 9 é 90. Posso já simplificar cortando zeros? Pode. Corto de cima, corto de baixo, sempre na mesma quantidade. Nós temos aí 6 nonos. Dá para simplificar mais uma vez, porque o 6 e o 9 fazem parte de uma mesma tabuada e nós estamos falando da tabuada do 3. 6 dividido por 3, isso aqui dá 2. 9 dividido por 3, isso aqui dá 3. Então, a minha fração geratriz aí dessa dízima periódica 0,6666 é 2 terços. Uma dica, como é que eu sei que isso está correto? É uma fração. Então, eu posso pegar o 2 e dividir por 3, porque fração é divisão. Quando vocês montarem essa divisão, lembra que o número de cima sempre vai para fora. Ó, 2 não dá para dividir por 3, então 0,0. 20 dividido por 3, o mais próximo vai ser o 18, que é 6 vezes 3. 6 vezes 3 é 18, 20 menos 18, sobrou 2 de novo. Tá vendo que o 6 vai se repetir? Então, nossa resposta está ao máximo, tá correta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Siga nosso canal aí. Até a próxima!